E aí, pessoal, vamos lá dando continuidade, mais uma vez, no nosso projeto, de bater todas as portarias do concurso aí, do CES, do primeiro concurso aí da história da categoria. A gente vai trabalhar agora sobre a portaria 23 de 2019, que ela trata sobre a padronização, de rotinas e procedimentos para a prevenção do suicídio. Bom, basicamente é o seguinte, pessoal. O adolescente, quando ele é privado de sua liberdade, por meio da internação, do semi-liberdade, internação provisória e internação sanção, ele chega com vários problemas, né? Além do problema do seu ato infracional, ele traz problemas, às vezes que está relacionado à ausência das drogas, né? Às vezes o adolescente é um dependente químico, ou tem aquela questão do contexto familiar, que são adolescentes que às vezes são criados pelos avós, são adolescentes que têm ausência de mãe, de pai, e que tem essa questão de pessoal no seu ritmo de formação. Então, existe essa portaria de prever a questão do suicídio. Essa portaria ela se aplica a situações que ocorrem a privação de liberdade. Então, fazendo uma revisão, que isso é o que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a internação provisória, que o adolescente ele cometeu o seu ato infracional, ele é apreendido, levado para a internação provisória, né? Fica lá no máximo 45 dias. Nessa internação provisória vai feito o seu relatório, né? Que dentro desse relatório o juiz ele vai decidir se ele vai dar uma internação sanção, se ele vai dar a internação ou se ele vai dar o semi-liberdade. Lembrando que na internação e estabelecimento educacional, nós temos o período máximo de 3 anos. No semi-liberdade, o máximo é 3 anos. Lembrando que a cada 6 meses reavalia a necessidade. É o famoso relatório, que ele é composto pela equipe multidisciplinar, que é formada pelo assistente social, pelo psicólogo ou psicóloga, pedagogo ou pedagoga e o socioeducador de referência. Todo adolescente, quando ele chega essas unidades, né, eles têm o seu socioeducador de referência, que é montado a sua equipe multidisciplinar. E se por acaso o adolescente ele descumpre essas medidas, o juiz ele vai dar o quê? A internação sanção, que é 3 meses, 90 dias que o adolescente ele fica por ter descumprido alguma dessas medidas. Por exemplo, ele vai para o semi-liberdade, ele passa a semana lá e ao final de semana ele vai para o convívio familiar. Só que o que acontece? Quando chega o final de semana, o adolescente ele não retorna. E aí ele está descumprindo o SEMI. Então, quando ele descobre o SEMI e quando ele é apreendido novamente, que é gerado um mandado de busca e apreensão para ele, o juiz dá a internação sanção. E aí só para a questão de voltar, né? Assim, né? É assim, pessoal, ler, mas assim, eu vou trazer alguns pontos que às vezes traz uma explicação que não precisa também você ficar nessa questão de ser decoreba. Tem umas diretrizes para ser seguida, que é o quê? Que é autoexplicativo. A importância de realizar discussões temáticas sobre a prevenção do suicídio, orientação dos profissionais, clareza contra os fatores de risco, propriedade dos profissionais. Então isso aqui é decoreba mesmo e entender, né? Aí, aqui onde é que eu acho que é importante que se for ter alguma questão relacionada sobre a prevenção ao suicídio, vai sair daqui. Porque, veja, aqui tem a formação da equipe multidisciplinar que eu falei para vocês. Psicólogo, assistente social, enfermeiro e socioeducador. Esse é o chamado socioeducador de referência. Todo adolescente, ele tem um, como eu falei para vocês. E aí, o que é que acontece? Quando ele chega lá na unidade, né, existe procedimentos que têm que ser adotados, né? Então, a equipe de referência, que é qual? Que é essa aqui que eu acabei de falar, ela tem que observar algumas questões. O quê? Se o adolescente apresenta comportamento de automutilação, ideação suicida, o histórico dele é muito importante, a questão de substâncias psicoativas, crise de abstinência, e a atenção às relações sociais de convivência, a questão da família, fatores de personalidade como intolerância, frustração, humor depressivo, problemas emocionais e comportamentais. Então isso aqui, a equipe de referência avalia quando o adolescente chega. É aquela que tem que ser feita em até 24 horas. Né? A portaria, ela mais aqui à frente, né? Ela diz que nas primeiras 24 horas do primeiro atendimento, já tem que estar verificado isso aqui. E aí, dentro disso, vai ser classificado o risco. Se é um risco leve, moderado ou grave. O risco leve é aquele que ele dá para ficar lá, não dá para ele ter um atendimento lá. Né? O moderado ele já requer avaliações com mais recorrência, né? Pode resultar numa internação. E o grave é aquele que ele já está naquela situação máxima. Então, se for ter alguma questão, talvez esteja relacionado isso aqui. Traga uma situação fática e pergunte se o risco desse adolescente está leve, moderado ou grave, ou que
A equipe de referência é assistente social, enfermeiro e psicólogo. Não vai colocar que o socioeducador faz parte, mas cuidado. O socioeducador ele faz parte sim, tá bom? Aqui são as medidas que devem ser analisadas na questão da classificação. E aqui são formas de prevenção. Existem 3 formas de prevenção. A primeira forma de prevenção é envolvimento em atividades pedagógicas. Veja, o adolescente ele é aprendido, vai ter o período de sua recepção na unidade. Cada unidade tem a sua rotina. E aí é importante ele ter essas atividades pedagógicas. Obrigatoriamente ele já vai para a escola, porque ele tem que ir para a escola. Então, ele em um período vai para a escola e no outro período ele vai fazer alguma atividade pedagógica. Essa atividade pedagógica pode ser aula de educação física, pode ser uma aula de arte e cultura, pode ser um curso de informática, de gastronomia, tá ok? Outra forma de prever é a questão do fortalecimento do vínculo familiar. Tem um evento que ele se chama Abraço em Família. Normalmente ele acontece na última semana do mês, em que é feita alguma atividade, às vezes tem adolescentes que estão participando do teatro, e aí ocorre uma apresentação para as famílias, tem aquele momento de confraternização, o adolescente ele almoça com sua família. Então, assim, é um momento muito importante para ele, principalmente nessas questões de suicídio, você ter a família próxima, né? E a questão do acompanhamento e avaliação, né? Que aí é da equipe. A equipe sempre vai estar lá verificando, né? Lembrando que o papel importantíssimo e fundamental para isso é o socioeducador. Por quê? Porque o socioeducador é quem fica diretamente com o adolescente. O psicólogo, o assistente social, o pedagogo, eles vão lá em determinado momento, faz o atendimento. Mas quem fica com o adolescente, com o socioeducando, é o socioeducador. Então o socioeducador, ele é a chave, ele é a ponta da lança que é responsável por cumprir não só essa portaria, mas todas as portarias que a SES tem. De segurança, de prevenção a suicídio, de cumprir a questão lá da visita familiar, daquela forma como está dentro daquele parâmetro, beleza? Aqui é uma questão que da equipe de referência ela tem que seguir os procedimentos, é fazer uma triagem minuciosa. O adolescente chega lá, vamos lá. O adolescente chega na unidade, aí vai passar pela equipe de saúde. A equipe de saúde vai lá, faz alguns testes. Faz testes, né, para ver se o adolescente, aqueles testes rápidos, de diabetes, de alguma DST, histórico familiar, tem alguma alergia, pronto, já verifica isso. Vai passar pela assistente social, vai fazer o relatório. Quem são seus familiares? Quem é sua família? Você tem mãe? Você tem pai? Você morava com quem? Já está fazendo. Você tem algum problema com seu pai? Você tem algum problema com sua mãe? Aí por último vai com o psicólogo. O psicólogo lá ele vai falar, tem alguma necessidade? Às vezes o adolescente fala, eu não estou bem, estou com uns pensamentos de suicídio e tudo mais. Então, aí depois ele vai passar pelo socioeducador, o socioeducador de referência, né? Cara, meu nome é Mévio, Otício, eu estou aqui, sou socioeducador de referência, quando você não estiver bem, você pode me procurar e tudo mais. E aí ele já, por ali, quando termina esse atendimento, os 4 se reúnem, né? E falam, olha, eu constatei que ele não deu muita abertura, ele tem uma instabilidade de humor. Então, aí já é umas situações que é um prognóstico que é avaliado nessa triagem, né? Percebi, o socioeducador, olha, quando eu fui fazer a revista nele, eu olhei para o corpo dele, tinha lesões, né? Próximo da sua veia. Então, quer dizer que o quê? Que é um adolescente que ele já tentou fazer sua automutilação. Então, é todas essas situações que é para prevenir o suicídio, né? E aí, aqui no artigo 11, ele trata sobre coisas que o profissional tem que fazer, que é o quê? Que é levar em consideração o que ele está falando. Às vezes, rapaz, eu não estou bem hoje, E aí, tem que ter o profissionalismo de levar a entender que ele não está bem naquele dia, naquele momento, porque nem todo dia eles estarão bem, né? Tomar providências, né? Afastar o adolescente de materiais que coloquem em risco, né? Por exemplo, o adolescente está lá, aí ele só é educador, não estou bem. Eu estou com os pensamentos aqui de suicídio. Não, cara, pode me dar logo aqui. Me dê aqui sua camisa, me dê seu lençol, me dê sua coxa, seus materiais de higiene pessoal. Você vai ficar só com o seu colchão por enquanto. Quando você melhorar, aí a gente vai e devolve aqui. Vou chamar aqui o psicólogo, vou chamar aqui o enfermeiro e faz aquele primeiro atendimento, né? A questão de profissionalismo também, né? Demonstrar empatia, né? Não menosprezar o sentimento dele. Basicamente é isso aqui, né? E aí... Pronto, aqui é aquela questão lá, né, verificar as questões, que é identificar o risco, solicitar ao diretor ou ao coordenador que seja designados para realizar a vigilância diuturna no adolescente que demonstra risco de suicídio, né?
Aqui, por exemplo, tem um adolescente, ele está aqui nesse dormitório e coloca um socioeducador aqui, né, para fazer um revezamento, para sempre estar lá fazendo aquela vigilância constante dele, né, para evitar que ele cometa suicídio, né. Retira todos alguns pertences que possam ser para a vida dele, né, mas essa questão. E aí aqui, né, tem medidas que podem ser tomadas para quê? Para evitar esse mal maior, que é o quê? É manter a chave do dormitório próximo, né? Você fica com a chave lá do dormitório dele já com você. Retirar os materiais, que é o que eu falei. Registrar em livro. Muito importante isso. Tem uma portaria que nós vamos estudar mais à frente, que ela fala sobre os livros, né? Que o livro ele é muito importante. O livro ele é um documento público. Ele é um documento de fé pública. Então, assim, ter muito cuidado, ter muita coerência na hora de fazer ele, não rasurar, não arrancar folhas, botar nas observações, relatar, porque às vezes acontece uma situação, e aí eu quero que vejam, acontece uma situação, o adolescente faz uma fala, você não coloca isso no livro, você não repassa, aí o adolescente vai e comete suicídio. Aí depois tem outros adolescentes que dizem, olha, ele falou para o socioeducador não fez nada, entendeu? Então você se prejudica. Então aconteceu qualquer situação atípica de falas ou até em atitudes, coloca no livro e repassa para frente. Joga esse pepino para frente, tá? Observar os comportamentos, manter toda a equipe alerta. Beleza? Então é basicamente isso aqui, né? Ter a questão do sigilo, da ética, que é uma questão de profissionalismo. Então, basicamente, se for ter alguma questão falando sobre essa portaria de suicídio aqui, é a minha humilde opinião, né? Vai perguntar quais são as formas de prevenir o suicídio dentro do sistema socioeducativo. Atividade pedagógica, fortalecimento com a família, acompanhamento e avaliação. Se for cair alguma questão relacionada sobre o risco do adolescente, vai pegar uma situação aqui do moderado e vai colocar que é grave. Porque o leve ele é autoexplicativo, né? Risco que requer revelações periódicas, né? Então ele vai colocar uma situação que é de moderado, querendo dizer que você é grave. Sobre a questão da equipe de referência, vai colocar que é só psicólogo, assistente, só enfermeiro, não vai colocar o socioeducador, né? Vai falar que o primeiro atendimento vai ser em 48 horas, vai colocar que é imediato, imediatamente, não, é até 24 horas, porque às vezes até é sem lógica, porque, por exemplo, na portaria que trata dessas vagas, tem a recomendação que o adolescente chegue de 8 às 16 horas ou é 17? Ou é 16 ou é 17? Agora eu estou na dúvida. Mas vamos colocar que seja 17 horas. Aí ele faz um deslocamento da capital ao interior. Aí ele chegou lá às 17 horas. Está 16h30, né? Para ser mais... Aí a equipe aqui ela já está com outras demandas. Não tem como ela atender. Mas ela tem até 24 horas para atender. Então no próximo plantão a equipe multidisciplinar já começa a fazer o atendimento. Ok? O primeiro atendimento que vai ocorrer com ele é assim, a questão lá do socioeducador de referência que vai receber e vai falar para ele a questão dos seus direitos, dos seus deveres, as suas responsabilidades, né, que existe uma rotina, vai explicar basicamente essas coisas. E posteriormente, em até 24 horas, ocorre o atendimento com as outras equipes. Sim, aí pode ser que caia também alguma coisa relacionada aqui. O que é que pode ser feito para evitar? Entendeu? Retirar os lençóis, vigilância diuturna, manter as chaves próximas. Pode pegar uma situação dessa aqui e colocar que, né, não precisa ficar a equipe em alerta, não precisa ficar com a chave próxima, pode deixar ele com os materiais, alguma coisa que cair relacionada a isso aí. A questão é que o socioeducador ele tem que ter o seu profissionalismo, né? Tem que ter a sua ética, tem que ter o seu sigilo, né?